Eu tava escrevendo um vídeo sobre os chefes de Silksong e eu percebi uma coisa que me fez querer ser um pouco mais polêmico. Os bosses de Silksong são ruins. Calma, exagerei, tem muitos chefes bons, mas os bosses de Silksong são piores que os de Hollow Knight. E antes que você xingue todas as gerações da minha família, eu te convido a ouvir os meus argumentos e realmente comparar os chefes um a um. Só um aviso rápido que eu quero dar aqui depois de rever o vídeo. É óbvio que em muitos momentos desse vídeo eu vou dar uma exagerada, porque o intuito do vídeo é fazer humor, ou pelo menos tentar. E a ótica desse vídeo é que Silksong é o Hollow Knight, só que meio que melhorado em tudo. O jogo evoluiu muito em praticamente todos os aspectos, e nos chefes não. Tanto visualmente como a gameplay, dificuldade, as músicas, tudo. Mas enfim, depois de ver você me fala se você concorda com isso ou não. Fiquem com o vídeo. Vamos lá. Já tirando o elefante da sala, é óbvio que esse jogo tem muitos chefes bons e marcantes. A viúva, os dançarinos, a Carmelita e por aí vai. Mas eu senti que todas essas lutas bebem diretamente da fonte de coisas que já deram muito certo em Hollow Knight. O que é um problema? Óbvio que não, mas tem um certo peso se a gente comparar os dois jogos. A luta da viúva é a primeira luta realmente muito boa desse jogo, a primeira luta que de fato vai fazer você se ajeitar na cadeira e memorizar os golpes dela. E na primeira tentativa eu já percebi que essa luta tem muitas similaridades com a luta do Green. Ela tem um golpe que ela vem de cima na diagonal e depois corre na sua direção na horizontal, fazendo você desviar meio que em duas etapas. Ela tem um golpe que ela some da tela e o ataque pega a tela inteira, fazendo você só focar em desviar. Ela tem golpes em que ela fica parada e joga projéteis em você, que é um ótimo momento para bater nela, e até os passinhos para trás para desviar que ela dá são muito parecidos com os do Green. A luta contra os dançarinos também tem uma ideia principal muito semelhante com as irmãs Louva-a-Deus. A luta contra o nosso pet é igualzinha à do arbustão do Hollow Knight. A própria luta final é uma clara inspiração na Radiância, com os golpes de espada verticais e horizontais, os espinhos no chão, tem muita referência. Fora golpes e interações genéricas que os bosses de Silksong têm, mas que eu não acho justo falar isso é igual isso. Boa parte dos chefes desse jogo tem muitas referências com o primeiro jogo, e eu não tô reclamando disso, eu gostei de ver essas referências, mas quando eu digo que os chefes de Hollow Knight eram melhores que os de Silksong, é relevante o fato de muitos acertos desse jogo serem inspirações em acertos do primeiro jogo. Quando a gente fala de chefes realmente picas de Silksong, eu consigo citar uns 6. Fantasma, a Carmelita, Viúva, a Juíza, enfim, tem mais alguns. De resto, eu infelizmente tenho que dizer que boa parte dos chefes desse jogo são bem medíocres. Pelo menos não me impactaram muito. Nem na gameplay, nem em música, nada. E tem até a tão temida dificuldade artificial, seja em minions que o chefe fica summonando, seja numa horda de inimigos que você tem que enfrentar antes, seja numa runback extremamente insuportável. São coisas que, pra uma luta muito boa, só vão te fazer pensar, meu Deus, que parada desnecessária. E pra uma luta muito ruim, só vão te fazer pensar, meu Deus, eu ainda tenho que perder meu tempo com isso. Mas vamos voltar um pouquinho e argumentar um pouco mais. Você reparou a quantidade de chefes desse jogo que tem 3 ataques? O primeiro boss, o segundo boss, a mosca, a irmã casca, o carrapato, caveira. Ai, mas esses chefes são muito iniciais. Os mosquito, cabeça de cone, os irmão, foda-se do fogo, o comedor de sino, essa coisa aqui. Mas sabe quem tem mais do que 3 ataques de moveset? Porra, cara, não dá. Eu sei que alguns dos chefes que eu falei tem um golpe a mais, um golpe a menos, que seja, fazem tanta coisa ou menos que um mob comum da terceira área do game. Essa formiga tem golpe pulando, golpe normal, golpe com dash, entra no chão, se defende, esquiva. Que isso, cara? Esses mobs aqui só são comuns e não são um problema porque eles têm pouca vida, então não vão te apresentar perigo enquanto você tá jogando. Mas no ato 3, quando eles ficam com mais HP e mais dano, você tem que prestar mais atenção andando no mapa normal do que em alguns chefes, mano. Mas de todos esses bosses e de tudo isso que eu tô falando, o que mais me irrita são os que são bundas, mas summonam um bichinho normal pra atrapalhar, ou tem horda de inimigo antes feita exclusivamente pra tomar seu tempo. Cara,
ou você me dá uma luta boa e complexa, ou dá uma luta fácil logo. Foi isso que eu falei sobre dificuldade artificial no começo. Esse jogo tem coisa pra caralho divertida pra fazer. Se tem uma coisa que eu não quero perder meu tempo fazendo nele, é enfrentando a mesma horda de inimigos 7 vezes, mano. A luta da Carmelita que eu já citei aqui é uma das melhores do jogo, e eu acho que todo mundo que jogou isso preferia que ela tivesse o dobro de vida do que esses minions foda-se no começo. E nesse caso não é nem difícil, porque eles têm pouquíssima vida pro ponto que você tá no jogo. O bagulho tá ali com o único propósito de tomar o seu tempo. Fora algumas coisas nessas boss fights que pra mim são tecnicamente ruins, tem algumas que não me agradaram pela expectativa que elas criaram em cima delas mesmas. O jogo me fez criar muita expectativa pra algumas lutas e acho que isso me frustrou mais do que deveria. Eu já tinha visto que a luta do Seth lá tinha um puta background bonito e eu criei expectativa pra essa luta. E ela não é necessariamente ruim, mas terminei a luta e fiquei, ué, já? Tive a sensação que o bicho não tinha nada de vida, parecia que a música dele era inexistente de tão baixa, e olha que vocês sabem que eu gosto dessa parada de música melancólica em chefe. Enfim, teve pouquíssimo peso pra mim. A luta não é ruim, mas podia ser bem melhor. A luta contra a Alfinistra lá, mano. Pra quem não tá ligado, ela é o mestre do ferrão do Silksong, ela que ensina o golpe carregado pra gente e tal. No ato 3, você pega um desejo dela, dizendo que agora que o mundo tá acabando, ela quer morrer numa luta digna. Você tem que subir no topo do maior morro do mapa, e nesse momento eu lembrei das lutas contra o mestre do ferrão do Hollow Knight, e o quão fodas todas elas eram, e pensei, porra, isso vai ser muito da hora, 2 golpes. 2 golpes. 3, vai. Ela tem aquele X também que ela faz de vez em quando. Ah, mas o Orochimaru também tinham 3 golpes. Beleza, mas a dinâmica da luta era em dupla. E Silksong veio 7 anos depois de toda a experiência que eles adquiriram com Hollow Knight, etc. O salto dos chefes do jogo base para os chefes que eles fizeram nas DLCs de Hollow Knight é brutal. E 7 anos depois, parece que não saiu muito daquilo. No ato 3, a sua quest mais importante são pegar os 3 corações. São 3 grandes chefes que prometem muito e parecem que vão ser muito relevantes e muito bons. A Carmelita é um deles, e eu acho que atende às expectativas. Por mais que eu discorde daquela horda no começo, não é um problema pra mim. Mas os outros 2 são lutas completamente bundas, mano. E caso você queira evitar um desses corações, você ainda tem um coração meio que secreto. Se você achou alguma das 3 lutas muito difíceis, você pode ir pra esse, que pra mim é a pior. Não porque é a pior luta, mas porque é literalmente Ctrl+C, Ctrl+V de uma luta do jogo. Só que mais fácil ainda do que a anterior. Agora eu quero separar o final desse vídeo para compartilhar uma opinião muito pessoal, que foi o que mais me gerou insatisfação quando a gente fala dos chefes desse jogo. A Lacey é bucha. Pronto. Cara, por que insistir tanto em uma luta tão mais ou menos, velho? No começo do jogo, você encontra a Lacey, o primeiro chefe que interage com você antes de lutar. Isso já cria um hype em você. E até aquele ponto do jogo, ela até que atende às expectativas. A luta tem uma coreografiazinha legal, golpes simples, tanto de desviar como visualmente, mas até que a luta funciona bem. Vai te cobrar um pouco mais de atenção e umas tentativas e você passa. Você evolui pra caralho no jogo, luta contra chefes bem bons, fica muito mais forte, conclui a maior quest do jogo até aqui, e a luta que te espera no fim dela é a mesma merda. Tem pequenas variações nos golpes dela, ela é um pouco mais rápida, mas na moral, esse aumento sutil de dificuldade não chega nem perto de compensar a quantidade de ferramentas que você tem desde a última luta. Agora você tem pulo duplo, 2 dash, um monte de poder, um monte de ferramenta, um monte de brasão, já jogou 20 horas desse jogo, é bucha, mano. Enfim, você passa, entra no ato 3 finalmente, faz mais um monte de coisa, a dificuldade do jogo aumenta consideravelmente e, consequentemente, você fica consideravelmente melhor e mais forte no jogo. E vamos pra luta final, o ápice desse jogo, que é a mesma porra. Cara, eu não enxergo o que os desenvolvedores enxergaram aqui. É sério que eles acharam essa luta tão foda pra repetir ela 3 vezes? Novamente, ela tem algumas variações nos golpes, ela tem os golpes de Void lá, mas pô, é a última luta do True Ending do jogo e você repete o chefe que tem o mesmo moveset da formiga lá do começo do jogo. Ué, mas como assim? Sim, cara, é o mesmo moveset. Bate, 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 dash, pula, bate, defende e repete. Bate, 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 dash, pula, bate, defende
e repete. A luta final ela dá TP também, é óbvio que das 3 lutas contra a Lacey a última é a melhor, mas ainda assim eu achei bem tranquilo, não tive muita dificuldade, sabe, passei provavelmente uma meia hora ali, eu não fiquei cronometrando o tempo que eu demorei em cada um, mas pra última luta do jogo, ela acabou e eu fiquei, ué, acabou? Silksong, comparado com qualquer outro jogo, tem chefes incríveis, mas comparado com seu antecessor, eu achei que deixou a desejar. Em muitos momentos eu esperei muito de lutas que não entregaram nem metade. É claro, talvez lance aí um panteão dos deuses para Silksong, eu rejogue essas lutas muitas vezes e perceba que minha opinião atual é um pouco saudosista. Ainda posso mudar de opinião sobre muitos chefes, mas eu quero saber de você. Você também se decepcionou com muitas lutas desse jogo? Você achou muitas lutas fáceis demais ou que poderiam ser mais difíceis? A Lacey é realmente bucha ou você achou essa luta muito foda? Eu realmente queria ouvir a opinião da rapaziada sobre esse tema. No mais, se você me ouviu até aqui, eu te convido a deixar um like nesse vídeo, porque você me ajuda demais e provavelmente você gostou do vídeo. Se você é novo por aqui, quer ver mais conteúdo de Silksong, eu gosto desse estilo de vídeo, comentando, vídeo de opinião sobre jogos, você pode se inscrever aqui, não vai perder nenhum vídeo toda segunda. Mas é isso, fiquem bem e até!